Bom dia, nossos companheiros e amigos interessados nos estudos do Encontro com o Espiritismo, através da Rádio Difusora de Limoeiro, 99.5. O programa Encontro com o Espiritismo é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje nós escolhemos um tema aqui do Livro dos Espíritos, que é o livro em estudo, que representa o programa Encontro com o Espiritismo, a partir da questão 907, que trata das paixões humanas, que são as paixões, de onde vieram as paixões das criaturas humanas. Mas antes de entrarmos nos estudos e nas perguntas e respostas de Allan Kardec, gostaríamos de fazer um ligeiro comentário e convidar os ouvintes interessados no Espiritismo para o estudo das obras de Allan Kardec, que primeiro, como nós sabemos, é o Livro dos Espíritos, depois vem o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois Céu e Inferno, que é a justiça divina segundo o Espiritismo, e a Gênese. São 5 livros casados que formam o Pentateuco de Allan Kardec. Quem se interessar pelos estudos bíblicos e quiser uma boa interpretação da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento, conheça as obras de Allan Kardec. Conhecer as obras de Allan Kardec não traz nenhum prejuízo para ninguém. Pelo contrário, até que o conhecimento do Espiritismo enriquece toda e qualquer crença religiosa. Porque o Livro dos Espíritos é universalista. O Espiritismo é universalista e racionalista, que se baseia na razão e se baseia nos fatos. Então, quem se interessar para entender o Cristo, entender a Bíblia, principalmente os ensinos dos profetas da antiguidade, deve ou estão convidados para conhecer as obras de Allan Kardec. Mas nós vamos aqui à primeira pergunta no Livro dos Espíritos, que é o livro em estudo, sobre as paixões. Quem deu aos seres humanos, concedeu as paixões? Quem foi que concedeu? E a primeira pergunta que Kardec faz aqui aos espíritos superiores é esta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? A pergunta é esta: as paixões, elas estão na natureza. Se estão na natureza, é com a permissão de Deus que nós temos as paixões. Mas ele pergunta aqui: será substancialmente mal o princípio? Quer dizer, a base, a origem de onde saíram as paixões? Esta é a pergunta de Kardec. E vamos ver o que é que os espíritos respondem. Os espíritos, o Conselho de Espíritos Superiores, através de médiuns, responde não. Não. A paixão está no excesso, quer dizer, nos abusos, de que se acresceu a vontade, quer dizer, ao livre-arbítrio. Porque com o livre-arbítrio a gente faz e desfaz com o livre-arbítrio. Mas não é a condenação não está nas paixões, elas são neutras. Está na vontade
da criatura humana, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levar o homem à realização de grandes eventos, de grandes conquistas. O abuso que dela se faz é que causa o mal do próprio homem. Muita sabedoria nesta resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec. E na questão seguinte, aí Kardec pergunta: como se poderá determinar o limite? Quer dizer, onde começa uma e termina a outra? Estabelecer divisória? Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Como se pode? Mas antes, nós pediríamos um intervalo musical. Dando continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo, que é para tirar as dúvidas das criaturas acerca da religião espírita, voltamos com a outra pergunta de Allan Kardec ao Conselho de Espíritos Superiores. Kardec pergunta: como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem maléficas? Esta é a pergunta e os espíritos respondem: as paixões são como um corcel, quer dizer, como um cavalo bravio, um cavalo selvagem, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso este cavalo desde que passe a governar o cavalheiro. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado, em consequência, um prejuízo qualquer para vós mesmo ou para os que vos rodeiam. É aí onde está o mal, que tanto pode fazer mal ao corpo, quando as paixões são abusivas, como principalmente fazer mal à mente, à alma, ao espírito da gente e também às pessoas que nos rodeiam. Aí é onde está o mal. E então Kardec volta a fazer outra pergunta. Aliás, Kardec faz um ligeiro comentário de rodapé como reflexão sobre as paixões. E ele diz: as paixões são alavancas que multiplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência de Deus. Se o homem, porém, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos, nos abusos e a própria força das paixões que, manejada pelas suas próprias mãos, a mão do homem, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga, porque ele usou as forças das paixões para atender às suas necessidades egoísticas, abusivas, aí elas voltam contra ele. E Kardec prossegue na sua breve reflexão. Todas as paixões têm seu princípio no sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que elas se assentam numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso, no abuso, e não na causa. E este abuso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer para o próprio homem e para os que lhe rodeiam. E Kardec termina: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal
afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. E pediríamos mais um intervalo musical. Dando continuidade ao nosso programa de hoje, desta manhã, através do Rádio Jornal do Comércio, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre o Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec insiste na pergunta ao Conselho de Espíritos Superiores, que são os responsáveis pela codificação do Espiritismo. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, quer dizer, pelo seu querer, pela sua vontade, poderia o homem vencer as suas inclinações para o mal? Muito boa pergunta de Kardec. Sim, respondem os espíritos superiores. Sim. E frequentemente, fazendo esforço muito insignificante. Quer dizer, ele está dizendo aqui que com um pequeno esforço, uma boa vontade, por pequena que seja, pode modificar muito as paixões humanas. Transformar as paixões abusivas em sentimentos elevados. Mas basta o homem querer. Mas como a nossa vontade é frágil, nós queremos só na vontade, na boca, mas não queremos na prática. Na hora do vamos ver, a gente falha, porque a vontade é fraca. E ele diz, o que lhes falta é a vontade. Quão poucos são dentre vós aqueles que fazem esforço, aqueles que sabem querer, que têm uma vontade forte, positiva, para se sobrepor às paixões degradantes. Quantos? E ele continua na pergunta, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? A pergunta, pode o homem recorrer aos espíritos, ao seu guia espiritual, seus protetores, recorrer a Deus, recorrer pela oração ao próprio Cristo, pedindo reforço para a sua vontade, a sua força de vontade, para se sobrepor às paixões degradantes? Pode fazer isso? E o Espírito responde, se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, ao anjo da guarda, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão dos espíritos. Quer dizer, o que falta nas criaturas excessivamente apaixonadas, de uma forma genérica, de uma forma geral, o que falta nela é uma iniciativa pessoal para vencer as paixões, controlar as paixões, governar os instintos das paixões e se tornar superior a elas. Mas parece que o homem, quando está no atoleiro das paixões, eles gostam delas e pouco fazem para superá-las. E Kardec continua, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade do homem seja impotente para dominá-las. Não existe paixões assim. Vamos ver o que é que os espíritos dizem. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está na boca, nos lábios. Querem, porém, e muito satisfeitas ficariam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito, sua alma, se compraz nelas, é apaixonado por elas, pelos vícios, em consequência da sua inferioridade moral e espiritual. Compreende a sua natureza espiritual
aquele que as procura reprimir, quer dizer, dominar as paixões, vencer as paixões, disciplinar as paixões e não se permitir governar por elas. E não se permitir dominar pelas paixões. Ora, vencê-las é para o homem uma vitória do espírito sobre a matéria. E pediríamos um intervalo musical. Voltando com o nosso programa, encontro com o Espiritismo, que hoje o tema, no Livro dos Espíritos, que é o livro em estudo e consulta do Espiritismo. É o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. É aí onde contém o ensino dos espíritos superiores, dos espíritos reveladores. E Kardec, então, qual o meio eficaz, mais eficiente, de se combater o predomínio da natureza corpórea? Qual o meio mais eficaz, mais eficiente? E os espíritos, dentro da sua sabedoria, respondem: praticar a abnegação, quer dizer, o desprendimento das coisas materiais, usar as paixões que Deus, que é a natureza, quando nós dizemos Deus, dizemos a natureza. Quando nós dizemos a natureza, dizemos Deus, que Deus colocou em nossas mãos para usá-las e não abusá-las. Quando abusamos, a própria natureza vem corrigir. E o corretivo da natureza é pesado, porque ela obedece à lei de retorno em qualquer local do universo. E qualquer que seja o nosso erro, a lei de causa e efeito nos traz a resposta. Qual o meio mais eficiente de se combater o predomínio das más paixões? Os espíritos respondem: praticar a abnegação, usar, mas não abusar. Porque quando abusamos, vêm as consequências pesadas. E então nós vamos encerrando o nosso estudo desta manhã sobre o Livro dos Espíritos, e o tema foi as paixões na visão espírita, porque muita gente acha que as paixões elas são coisa do Satanás, do demônio, mas Deus, que é amor, que é nosso Pai Celestial, não iria colocar em nossas mãos armas contra nós mesmos. A razão diz que não, porque Deus é amor, é misericórdia e é o nosso Pai. Como Ele colocaria em nossas mãos paixões para nos perderem? Não, as paixões são neutras e elas, quando são bem utilizadas, bem usadas, elas são fatores de progresso e de grande vitória na vida material, as paixões. Mas quando nós abusamos das paixões, elas se voltam contra nós e nos prejudicam. E então nós pediríamos um intervalo musical para o Livro dos Espíritos. Dando prosseguimento ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, convidamos os nossos companheiros interessados no Livro dos Espíritos, nós convidamos para um momento, uns 2 minutos apenas, para uma reflexão sobre o poder da fé, que nós encontramos aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, da autoria de Allan Kardec, que diz, falando do poder da fé,
que quem tem fé tem poder, tem força, mas não é a fé irracional, que é a fé cega. Não, o convite é para a reflexão sobre a fé verdadeira. É aquela fé que primeiro compreende para depois crer. Que essa é a fé dos espíritas. Qualquer coisa nós procuramos compreender, não se compreende com a fé, compreende-se com a inteligência. Compreende-se com a inteligência e tira-se as conclusões com a razão. Então os espíritas, primeiro, eles compreendem, depois eles creem. Essa é a verdadeira fé dos espíritas. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É frase de Allan Kardec contida aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ver aqui o poder da fé, o poder que nós temos da fé. E nós gostaríamos, então, de apenas apenas um lembrete, para lembrar que nós temos várias forças na alma. A fé, a vontade, a prece, a paciência e a perseverança. São as 5 maiores forças da alma. Estão em nossas mãos para utilizá-las e alcançarmos o que quisermos dentro do relativismo universal. E vamos aqui para uma breve leitura, esse momento com o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o poder da fé. Então, esse pequeno comentário nasceu daquela frase, ou daquela passagem do Evangelho, que um cidadão na época de Jesus levou seu filho lunático, quer dizer, obsidiado por um espírito mau, levou para os apóstolos afastar o espírito e restituir a saúde ao garoto, deixá-lo com saúde, liberto daquela obsessão. Mas os apóstolos não puderam fazer. E então o homem leva seu filho à presença de Jesus e diz: Senhor, está aqui o meu filho que é lunático. Ora, ele cai no fogo, ora ele cai na água. Por quê? Porque o menino era epiléptico. Ele era vítima de uma obsessão, de uma vingança de um espírito muito mau, que se vingava dele, de outras encarnações, e a obsessão era em forma de epilepsia, que tem demais. Aí Jesus disse, aí o rapaz disse, o cidadão, o pai do garoto, eu levei para os teus apóstolos e eles nada fizeram. Aí Jesus voltou-se para os apóstolos e disse: raça incrédula, até quando eu estarei convosco? Em verdade eu vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, farei muito mais do que eu faço. Jesus passou a mensagem para eles. Por quê? Porque viu que eles ainda tinham uma boa dosagem de materialismo. E a fé era muito pouca para afastar o espírito daquele. Mas Jesus, com seu poder espiritual, ele afastou o espírito mau, doutrinou e o rapaz ficou sadio. É dessa passagem do Evangelho que há um ligeiro comentário aqui de Allan Kardec sobre o poder da fé, que ele diz, vamos ver, ora, cumpre não confundir a fé com a presunção, as vaidades. Ora, a verdadeira fé se conjuga à humildade. Fé e humildade são irmãs. Não podem andar separadas. Humildade e fé, fé e humildade. E se juntar para formar o trio de ouro, a fé, a humildade e a caridade, que é Paulo o apóstolo que diz que a caridade está acima mesmo da própria fé.
Então esse é o trio de ouro. A fé, a humildade e a caridade. São as três chaves que abrem as portas do céu para todos nós. A salvação está aí. Não é decorar a Bíblia, decorar o Evangelho, nada disso. É a prática da caridade e da humildade. E a humildade e a caridade, conforme ele diz aqui. E a verdadeira fé. Porque não é a fé que salva, a fé pura, não. O que salva é a caridade. Por quê? Porque todo ato de caridade já está inclusa a fé. Todo ato de caridade já está inclusa a fé. E Paulo, o apóstolo, colocou a caridade acima da fé. Então não é a fé que salva, é a prática do bem, a prática da caridade. Isso é que o Espiritismo nos ensina. E diz Kardec mais: aquele que possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Aquele que tem a verdadeira fé tem mais confiança em Deus do que em si, porque sabe que tudo que ele tem veio de Deus. E nada ele é sem Deus. E tudo seremos com Deus. Isso é o pensamento do Espiritismo. E diz mais: por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode fazer sem Deus. Nada. Ora, por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio aquele que tem a fé com a caridade e a humildade. Os bons espíritos vêm em seu auxílio. E diz mais: a presunção é menos fé, a presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, mais cedo ou mais tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então nós temos aqui essa reflexão de Allan Kardec sobre o poder da fé. Qualquer que seja o poder da fé, quando ela é sincera, não é uma fé cega, é uma fé racional. Ela está acima do creio, porque ela sai de um estágio inferior, que é eu creio, para um estágio superior, que é o quê? A certeza absoluta naquilo que você crê. Chama-se o quê? Convicção, que está acima da própria fé natural, normal, que a natureza nos concedeu. É a convicção. E o Espiritismo nos dá esta convicção. O estudo do Espiritismo, a religião do Espiritismo é que nos dá esta convicção. Por quê? Porque os espíritas compreendem. E depois vai para o segundo estágio, que é a crença. Mas antes compreende. Compreende com a inteligência, com a razão, com o julgamento da mente, para depois vir a crença. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. E pediríamos mais um intervalo musical. Dando prosseguimento ao nosso programa desta manhã, Encontro com o Espiritismo, nós lembramos aos nossos ouvintes e lembramos com muito prazer, é apenas um lembrete, que o Espiritismo ou os espíritas há muito tempo que fazem ou faz o Espiritismo um movimento universal contra todo e qualquer tipo de violência. Violência em forma de crime, violência em forma de aborto criminoso, que é o pior de todos, e violência em forma de suicídio.
porque o Espiritismo é imortalista, ninguém morre. Nós somos imortais. E a morte não mata a vida, porque é bela a vida. Deus nos colocou aqui na Terra para vivermos. Temos provas, expiações, dificuldades, pedras no caminho, montanhas em nosso caminho, mas a culpa não é de Deus. Essas pedras, elas se põem em nosso caminho, essas montanhas, mas é que nós trazemos de outras encarnações. E são essas pedras, essas montanhas, que ditam a nossa conduta atual e ditam o tipo de vida, o gênero de vida que nós temos na presente encarnação. Sofrimento, dores, felicidade relativa, obsessões, dificuldade em família, dificuldade financeira, doenças, doença de nascença congênita e outros tipos de provas e de expiações. As consequências hoje, mas foram produtos de mal resolvidos em outras encarnações. Aí voltamos no presente com essa carga. Chama-se o quê? A lei do karma, que é a lei de causa e efeito. E o Espiritismo nos ensina que devemos ter paciência, resignação, calma e carregarmos o fardo com paciência e resignação. Porque a revolta não traz nada de utilidade, até que prejudica tudo. E então, colocando de lado estes preceitos, conceitos do Espiritismo, nós voltamos a lembrar que os espíritas fazem uma frente no mundo inteiro contra todo tipo de violência, em forma de aborto criminoso, que é um crime da mãe, é um crime do pai, que estão envolvidos, e um crime das autoridades médicas, que contribuem também. Além dos problemas físicos, morais, espirituais, de outras encarnações e no mundo espiritual quando chegarmos lá. A coisa é pesada, então o Espiritismo faz essa frente mundial contra as violências, contra o suicídio e contra os abortos criminosos. E pediríamos um intervalo musical. Voltando com o nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós vamos convidar o nosso ouvinte para 12 minutinhos com uma pequena frase de Torres Pastorino em seu livreto Minutos de Sabedoria. Vamos ver o que é que diz aqui o nosso companheiro. Ele diz: não se deixe derrotar em situação alguma. Ora, a derrota depende de nós, tanto quanto a vitória. Entretanto, a pior derrota é a de quem desanima. Não devemos desanimar. Se cairmos em alguma situação difícil, caímos, mas nos levantamos imediatamente. Porque quem é que não cai? Nós somos espíritos atrasados, os viajores das reencarnações. Aí caímos, mas não devemos reincidir nos mesmos erros. Aí diz mais aqui: ora, perder nem sempre é ser derrotado. Perder, levou desvantagem, mas em tudo na vida ninguém pode levar vantagem. Levou desvantagem, mas não perdeu a guerra, perdeu uma batalha. Não perdeu a guerra. E ele diz: mas o desânimo estraga totalmente a vida do homem. O homem desanimado, ele está todo estragado. Diz mais: não desanime nunca. Siga à frente corajosamente, porque a vitória
sorri somente para aqueles que não param no meio do caminho. Prossegue. E outra, quando nós consideramos tudo perdido, Deus abre uma janela lá na frente. Pediríamos um intervalo musical. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós vamos ler aqui mais um pensamento, que é o pensamento, ou seja, a frase do programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, que diz assim: seja cauteloso, não se complique e cuidado para não embaraçar o seu destino. Há pessoas que conseguem alcançar os seus objetivos deixando atrás de si uma extensa esteira de cadáver. Cresceu, mas cresceu em cima dos outros. Vai ter que retornar pela reencarnação para resgatar essas dívidas. E diz mais: quem assim procede, inevitavelmente está se comprometendo com a lei universal de causa e efeito, que é a lei do karma, que traz a gente de volta e entrega a conta que a gente ficou devendo para a gente pagar. Pagar através da cegueira, aleijão, todo tipo de problema mental e problema físico, porque a causa está em nosso passado, delituoso, criminoso. É o que o Espiritismo nos ensina. E diz mais cedo ou mais tarde, aqui ou alhures, essa lei do karma lhe fará a cobrança. Desse modo, é válido lembrar, portanto, que não é bom construir a nossa felicidade à custa da infelicidade dos outros. Teremos que pagar por isso, responder por isso. Esse procedimento jamais nos fará bem e pediríamos mais um intervalo musical. Dando prosseguimento ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós vamos encerrar o nosso programa convidando os ouvintes para 2 minutinhos com uma pequena mensagem do médium Divaldo Pereira Franco. E com a palavra, o nosso companheiro, em 2 minutinhos, para a reflexão do nosso programa. Depois da mensagem do médium Divaldo Pereira Franco, nós vamos passar mais um pensamento. Não existem barreiras para o homem insistente. Segundo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa frase é do apóstolo Paulo, o grande apóstolo do cristianismo. E outra, a leitura de um bom livro engrandece a alma. A leitura de um bom livro engrandece a alma. E assim nós encerramos o programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, que é apenas uma reflexão para a gente saber o que é o Espiritismo, o que o Espiritismo traz para nós. É toda essa mensagem que nós acabamos de apresentar.
e retornaremos no próximo sábado, no mesmo horário, 8h30 às 9 horas, através da FM do Rádio Jornal do Comércio, 99.5. Até lá e um excelente fim de semana para todos. E muita paz, amigos.